Olá, pessoal, deu problema aqui também, caiu a minha rede aqui, mas agora tá ok, né? Deu uma oscilada aqui. Ok, beleza, Tanel. Vamos iniciar então a gravação e vamos trabalhar, né? Pessoal, então, vamos lá, vamos terminar Max Weber hoje. Nós temos aí pouco tempo, temos só até o final de mês de aula, né? Início do próximo mês a gente já vai estar iniciando, parece que as provas e tal. Então a gente tem que dar uma acelerada. Mas a participação de vocês é extremamente importante nas aulas, né? Então fiquem sempre à vontade para vocês estarem perguntando, participando, questionando e tal, que assim a aula fica mais agradável, né? É assim que eu entendo, ok? O pessoal está entrando aí na sala. Tem muita gente entrando com um e-mail próprio, né? Daí eu tenho que dar permissão aqui. Quando você entra com o e-mail da Uniguaçu, né, com o teu e-mail institucional, ele já entra direto para a sala. Correto? 40. Então, vamos lá. Já está gravando, vamos abrir para a tela inteira. Vamos colocar o nosso cérebro um pouco para funcionar, né? De uma maneira diferente, né? Que as outras aulas que vocês têm são bastante técnicas, acredito eu, né? Então, a única aula com uma perspectiva humanista, né? É a nossa aula. Então, vamos usufruir dela da melhor maneira possível, ok? Então, paramos em Max Weber e a gente vai partir desse ponto aqui. Religião e capitalismo, ok? Porque no Ocidente havia coincidência entre as áreas de expansão do protestantismo puritano e as áreas onde prosperava o capitalismo industrial. É extremamente importante a gente entender como que a religião ela tem uma força, né, gigantesca na nossa sociedade, ok? E esse segundo momento aí de Weber, ele está mais linkado no livro que eu comentei com vocês, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um dos livros mais lidos no planeta, certo? A maioria das universidades tem uma disciplina muito parecida com essa, então o livro de Weber vem sempre como prioridade de leitura, certo? Eu não pedi para vocês ler o livro, mas eu vou fazer um resumo aqui, mais ou menos, da ideia, né, de como que a religião interfere no desenvolvimento de um país, certo? E até como a nossa própria conduta está falhando aqui. Então, Weber, ele traz 3 contribuições: os quakers, luteranos e puritanos, certo? Para fazer um preâmbulo aqui, para que vocês entendam um pouco essa ideia que nós vamos conversar, a gente percebe que os países de primeiro mundo, a maioria deles, não todos, mas a maioria, como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, entre outros, eles tiveram o protestantismo como base, como alicerce, digamos assim, da civilização, certo? Moderna, ok? E os Estados Unidos, principalmente, ele foi colonizado por ingleses que traziam essa ideia protestantes. Por isso que os Estados Unidos, a América do Norte, né, o United States of America lá, eles têm um posicionamento liberal bastante fundamentalistas, ok? Então, o que a gente vai falar aqui a gente vai traçar um paralelo entre os católicos apostólicos romanos, né, que digamos que seria a maioria, e o Brasil foi colonizado, né, por essa religião, e também a gente pode colocar aqui os Estados Unidos, a América do Norte,
como o oposto disso, né? Uma ideia mais luterana. Então, como é que é o ethos, né? Como é que é o pensamento, digamos assim, do povo norte-americano? Lá nós temos os Quakers, né? Como que eles pensam? A preocupação com o desperdício do tempo, pois, sendo a vida breve, cada hora perdida é uma hora não trabalhada a serviço de Deus, certo? Os luteranos já falam que a divisão do trabalho é como vontade de Deus. Deus dá a cada homem a missão e vocação. E os puritanos, a oportunidade de trabalho disponibilizada por Deus não pode ser rejeitada e, se ele apresenta essa possibilidade como lucro, o faz com um propósito soberano. Ao homem resta obedecer, né? Então é uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, de postura totalmente diferente, né? Do católico apostólico romano, digamos assim, em termos sociológicos e dentro da própria economia, certo? Para eles, esse norte-americano lá que sofreu essa colonização, ganhar dinheiro é uma dádiva de Deus, né? Deus te deu a racionalidade, ok? Para você utilizar essa razão, essa tua inteligência, para você empreender, investir, criar, ganhar dinheiro e ser feliz, certo? E eles trazem como prioridade para eles a utilização do tempo, né? O tempo talvez seja algo que nós tenhamos de mais valioso na nossa vida, né? Se você pegar um cara aí que está no seu leito de morte, o cara pode ser um multimilionário, e ele estiver morrendo, ele não vai conseguir trocar toda a fortuna dele por mais tempo de vida, né? Então o tempo é uma reflexão também que eu coloco para vocês aqui, para vocês refletirem o que vocês estão fazendo do tempo de vocês, né? Como que vocês estão utilizando o tempo de vocês, ok? Então, existe uma distinção muito grande entre esses países e vamos citar aqui o Brasil, ok? É aquela máxima que tem, né, que para muitos religiosos católicos aqui e tal, também isso vai para muitos evangélicos, a ideia é que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? E o que você tem que dividir com o seu irmão e coisa e tal, né? E para eles, lá para os ingleses, alemães, norte-americanos, isso é diferente, né? Então, cada um tem que buscar a sua riqueza, utilizar o tempo da melhor maneira possível, e você promovendo o teu crescimento, você vai estar ajudando a promover o desenvolvimento do país, né? Então, isso é uma diferença gigantesca, certo? A religião e o capitalismo aqui, como eu falei, o livro da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi escrito em 1904. Ética protestante seria o quê? É a ética da salvação, ética calvinista, o ascetismo. E o espírito do capitalismo é a racionalidade, busca racional do lucro, valorização da profissão, né? Disciplina, parcimônia, descrição e poupança, certo? Essa é a base, digamos assim, da ética protestante, o espírito do capitalismo. Ou seja, eles veem o trabalho como uma dádiva. E no Brasil, a gente percebe muitas vezes, quando você encontra um cara segunda-feira de manhã, indo trabalhar, você fala, ô, cara, bom, cara, beleza. Tá indo aonde? Tô indo para a batalha, né? Eles veem o trabalho como um peso tremendo nas costas, né? A maioria dos brasileiros vê o trabalho como um grande problema, né? Como um sacrifício, certo? Então, diante disso, você já começa a entender por que o Brasil é desse jeito, né? Não é uma resposta única, mas é uma resposta que vai ajudar a contribuir para que você entenda por que nós somos assim, ok? Então, o espírito do capitalismo
Ele trabalha com a racionalidade, ou seja, a razão, com a nossa capacidade de racionalizar, de pensar as coisas, né? É uma marca da cultura ocidental, o impulso para o ganho, ou a ânsia de lucro, né? Nada tem a ver em si com o capitalismo. Há dois elementos no capitalismo ocidental: a formação de um mercado de trabalho formalmente livre, o uso da contabilidade racional e, sem esses dois elementos, a moderna organização racional da empresa capitalista não seria viável no Ocidente, ok? Então, essa é a ideia da racionalidade do espírito do capitalismo, segundo Weber. Continuando aqui, ele diz o quê? Que o espírito do capitalismo é um conjunto de convicções e valores definidos pelos primeiros mercadores, né, e industriais capitalistas, né? Então, esse espírito, né, da convicção, da busca do empreendedorismo, entre outros. Para Weber, as atitudes envolvidas no espírito do capitalismo tinham sua origem na teologia protestante, ou seja, ela partiu da reforma protestante lá de Martim Lutero, ok? Né, que houve aquele quebra, né, digamos, aquela rachadura entre a Igreja Católica, como a gente já falou em sala de aula. Lutero era um padre, e ele falou que ele trouxe essa nova ideia, né, que você pode rezar, ter Deus perto de você, em qualquer lugar, né, não necessariamente dentro da igreja, e potencializando a razão do homem, né, com que ele realmente voltasse a pensar, a refletir. E nisso aconteceu o iluminismo, né, na filosofia, e depois, mais tarde, na própria sociologia. A ética protestante, ou a ética calvinista, né, que você pode citar aqui, Weber relaciona o papel do protestantismo, então, principalmente da ética calvinista, na formação do comportamento típico do capitalismo ocidental moderno, que são esses países que o professor falou. Levou ao extremo a noção de predestinação. O homem é salvo por vontade de Deus, né? Nenhum homem merece a salvação, porque ninguém é digno dela. A salvação existe para a maior glória de Deus, né? No protestantismo, o termo vocação passou a significar profissão. Olha só a ideia, né? Você vê a tua profissão, o teu trabalho, como algo sagrado nesse sentido. E não como a gente vê aqui, como com tristeza, né? Com desdenho, com raiva, entre outras coisas. O homem é chamado por Deus não apenas para que tenha uma atitude contemplativa, mas sim para cumprir sua missão no mundo através do trabalho e de sua profissão, né? O calvinismo difunde uma ética segundo a qual o homem deve manter uma contabilidade diária de seu tempo. Ou seja, você tem que estar fiscalizando diariamente o que você está fazendo com o teu tempo, certo? O desperdício do tempo é pecado, pois o homem deve empregá-lo para servir a Deus e assegurar o seu lugar de eleito, ok? Então, essa relação do tempo, né, que eu acho extremamente importante. Então, a ética protestante, o espírito do capitalismo, a vivência espiritual da doutrina e da conduta religiosa, exigida pelo protestantismo, organizou uma maneira de agir econômica, certo? Necessária para a realização de um lucro sistemático e racional. Weber descobre que os valores do protestantismo, como a disciplina ascética, a poupança, a austeridade, a vocação, o dever e a propensão ao trabalho, atuavam de maneira decisiva sobre os indivíduos, certo? Então, o objetivo do capitalismo é aumentar a riqueza alcançada, com isso aumenta o capital.
Esse processo de enriquecimento constitui uma indicação segura de que se está predestinado, ok? O calvinismo traz a formação de uma nova mentalidade, um ethos, visão de mundo, né? Propício ao capitalismo, em oposição ao alinhamento e à atitude contemplativa do catolicismo. Ou seja, nesse sentido, essa ideia protestante, a maneira que essas pessoas que fazem parte desses países, elas percebem o mundo é de uma maneira muito mais racional. Por exemplo, vamos citar aqui, dentro dessa pandemia e tal, o cara tem um filho, sei lá, esposa, alguém que está muito doente, precisa de um médico, precisa de exame, precisa de um monte de coisa e tal, e a nossa saúde pública, digamos, não dê conta de fornecer todos esses exames, entre outras coisas, e essa pessoa vem a óbito, né? Ou seja, ela morre, né? O que o brasileiro, né, o ethos brasileiro, a forma que ele pensa, como que ele vai agir? Provavelmente ele vai dizer que chegou a hora daquela pessoa, né? Deus quis, né? Deus quis mais um anjo lá no céu, tal, né? Então ele tem uma visão completamente diferente, né? Já nesses países vai existir uma exigência racional do sistema, certo? Então a diferença que a gente vive em relação a esses países é muito grande, gente. É muito grande mesmo, né? Patrick aqui, mas também o cara trabalha erguendo saco de batata de 100 quilos. Como que não vai ser batalha? Bem, Patrick, dentro dessa ética protestante, né, que a gente está falando aqui, se o cara ele não se preparou, se ele não estudou, se ele não correu atrás, né, ele vai pagar o preço, né? Então, por exemplo, eu tive muitos alunos, Patrick, já, vamos citar aqui ensino médio, que esses caras, eles não queriam estudar, não queriam ler, não faziam os trabalhos, tal, né? Então, o que aconteceu com esses caras, geralmente? Hoje eles são peão de fábrica, né? Um deles que era muito chato pra caramba, sabe? Metido a bom. Eu tava indo pra praia um dia e eu vi ele fazendo asfalto em uma BR. Devia estar uns 35 graus, aquele asfalto pelando e o cara lá sofrendo, né? Eu não fiquei contente com a situação dele, jamais, né? Mas ele buscou aquilo, Patrick, certo? Foi ele que criou essa realidade para ele. Miguel, que mas querendo ou não, a gente precisa desses caras, com certeza. Esse é uma divisão racional do trabalho, Miguel, ok? Nem todo mundo vai ter vontade e vai querer crescer. Vocês, Miguel, vocês fazem parte aí de mais ou menos 10% apenas da população brasileira que estão no ensino superior, ok? E dentro de vocês, dentro da turma de vocês, nós temos aqueles alunos que realmente estão batalhando, estudando, tentando usufruir de toda o esquema, de toda a arquitetura, de toda a didática que tem a Uniguaçu, para que depois que você saia com o teu diploma de engenheiro ou engenheira, você consiga ganhar bastante dinheiro e ser feliz, tal, entre outras coisas, certo? Então, eu faço uma relação aqui com a minha experiência de docência, que já é de bastante tempo, que a gente pode fazer um parâmetro assim, ó, o aluno 9, 10, ele vai ganhar depois de formado 9, 10, certo? Aquele aluno 5, ele vai ganhar 5, certo? Nós temos alguns alunos, por exemplo, que se formam em um bom curso e você vai ver o cara depois, ele está trabalhando lá em um emprego que não tem nada a ver com a formação dele, ganhando salário de comércio. Mas por quê? Porque ele não buscou, né? Essa ideia que o brasileiro tem de contemplação
e de achar que Deus vai vir resolver os problemas da vida dele, é completamente oposta a essa ideia protestante que o professor tá falando aqui, né? Ou seja, não tem como o professor pegar e colocar todo o conhecimento da disciplina dentro do cérebro de vocês, né? Dar uma machadada ali, colocar e fechar. Isso é impossível, né? O conhecimento está aí. Vocês que vão ter que correr atrás, estudar, ler, ter uma organização na vida de vocês para que vocês possam estudar e também poder ter alguma diversão, passear, entre outras coisas, né? Mas, na verdade, tem aquele ditado popular que diz o quê? Você colhe aquilo que você planta, entendeu? Então, quanto mais preparado você tiver, melhor você vai estar lá na frente, né? E como você falou, a gente precisa de toda essa força de trabalho dentro de uma sociedade, né? Só que em países desenvolvidos, por exemplo, o cara que carrega pedra ou que carrega um saco de batata de 100 quilos, que possivelmente, dificilmente ele vai fazer a força, porque tem tecnologia nesses países, né? Mas esses caras ganham muito bem lá, né? É diferente daqui, certo? Mas essa ideia de contemplação que a gente tem, por exemplo, não é só com Deus. As pessoas veem, por exemplo, o presidente da República como um salvador da pátria. Eles querem que, digamos, que qualquer presidente que esteja lá, Bolsonaro, Lula, Fernando Henrique, qualquer um, que esse cara entre lá e resolva todos os problemas dele. A maior parte dos brasileiros, eles pensam e agem dessa maneira, ok? Que é diferente desses países aí. Se você pegar uma Alemanha, por exemplo, ela já foi totalmente às cinzas aí 2 vezes. E olha o que é a Alemanha hoje, né? É um dos países mais organizados e mais fortes da Europa, certo? Então, essa grande separação dos dois, né? Aqui, o brasileiro, ele sofre muito, não está cuidando do seu tempo, certo? E lá, as pessoas investem nelas e buscam, né, o seu desenvolvimento pessoal e, consequentemente, acontece o desenvolvimento do país, certo? Mas bacana, continuem participando. O Renan, aqui no Triunfo, por causa da Covid, a saúde só está atendendo caso muito grave. Caso você esteja doente, probabilidade deles mandarem embora tem que se curar em casa, né? Era para ter enviado já hoje, quando o professor falou do ethos, né? Ótimo, né, Renan? Olha só, a nossa condição. De contrapartida, Renan, bem, é lamentável isso que você falou, claro, né? Mas como é que funciona a saúde em um país desse, né? Que normalmente eles são liberais. Até onde eu conheço, são todos países de uma economia liberal, de uma política liberal, né? Nos Estados Unidos teve muita morte, né? Nessa pandemia, mas como é que funciona a saúde lá? Lá não existe um SUS igual aqui, ok? Lá, o juro que você paga é muito baixo, né? Está em torno aí de 5%, 6%, né? No Japão era 4%. Então é só isso que você paga de imposto. No Brasil, você tem uma das maiores cargas tributárias do planeta, né? Se eu não me engano, é a segunda carga tributária. Então, qualquer empresa que você abra, o teu maior sócio vai ser a União, vai ser o Estado brasileiro, né? Pela quantidade de imposto que você tem que pagar para eles por mês, certo? E esse imposto era para gerar realmente uma saúde pública digna, né? Que infelizmente isso não acontece por vários fatores. Mas nos Estados Unidos, se você quiser, você pode pagar um plano de saúde, como lá no Japão, eu pagava o Honken, que é um plano de saúde e de previdência privada, né? Você é obrigado a pagar esse plano lá? Você não é obrigado. Em um país liberal, é liberdade, né? Você não é obrigado a nada, ok? Porém, se você ficar doente e precisar ir em um hospital, você vai ter que pagar,
Eles vão, né, você chega lá, eles vão pedir o teu seguro, você não tem, então tá, então é tanto. Se você não tem o seguro e se você não tem o dinheiro, o problema passa a ser seu, e não do hospital, e não do médico, ok? Isso está muito claro para eles, você não é obrigado a nada, você não paga uma taxa tributária como a gente paga aqui, né? Mas se você quiser, você pode pagar um plano, ok? Aqui, muitas pessoas, além de pagar uma alta taxa tributária, muito tributo, imposto de renda, um monte de coisa, se você quiser ter uma saúde um pouco melhor, você tem que pagar mais um plano de saúde ainda, né? Então fica um pouco complicado, né? Esse nosso sistema aqui, né? A mídia, que é uma mídia muito mentirosa, ela fala o quê? Não, isso pega rico, pega pobre, né? Esse Covid-19 aí. Tá, tudo bem, ele pega rico e pega pobre. Mas eu tenho certeza que tem vários hospitais no Brasil, privados, né? Que tem respiradores, tem tudo aquilo lá. E o que acontece? O cara que tem dinheiro, ele vai lá e paga, né? Agora, quando você cai numa rede pública como o SUS, aí a coisa complica, né? Então, essa reclamação que o Renan teve aqui, outros alunos meus de outros municípios também falaram sobre isso, né? E teria que ser contestado realmente o prefeito, o secretário da saúde, né? Por essas mesmas pessoas, né? Porque se realmente ela precisa do médico, ela tem que ser atendida. Se você pegar, por exemplo, ali no município de Canoinhas, como é que ficou ali? O Hospital de Canoinhas, ele ficou responsável em receber esses pacientes do coronavírus, ok? O Hospital de Três Barras ficou responsável pela obstetrícia, né, pelos partos. O Hospital de Major Vieira ficou responsável por cirurgias, né, então eles fizeram uma estrutura diferente. Então, Trunfo também tem que ver alguma coisa ali em relação ao Trunfo, São Mateus, que é bem próximo ali também, né? Palmeiras, né? Francisco, a Espanha teve que estatizar os hospitais privados para garantir o atendimento durante a pandemia, né? Olha só o que eles tiveram que fazer. Só que o Estado espanhol, digamos, o governo federal da Espanha não tem tantos recursos como tem o governo brasileiro, porque a taxa tributária da Espanha é muito baixa, né? Então, eles tiveram que tirar leite de pedra lá para eles poderem bancar esses hospitais, certo? Então, é complicado, né? Até onde que o Estado pode pagar, né? No Brasil, aqui, nós estamos com um sério problema. Hoje mesmo que eu fico acompanhando alguns blogs, alguma coisa assim, o presidente Bolsonaro, junto com o ministro da Economia, o Guedes, e com mais alguns empresários que correspondem a 40% do PIB do Produto Interno Bruto brasileiro, eles foram para uma reunião com o Dias Toffoli, lá do Supremo Tribunal Federal, a maior corte do país, para tentar organizar uma postura igual para todos os estados e todos os municípios, né? Eles estão dizendo que o Brasil, por esse incentivo que o Estado brasileiro deu para as pequenas empresas, né, de redução de 25%, de 50% para não demitir os funcionários, isso vai durar aí 3 meses, né? Aquelas pessoas que estão buscando aquele incentivo de R$600 também, era para os informais, né? Mas tem alunos meus que são de outros municípios aqui que tem aposta, quem ganhar R$600 tem que pagar um churrasco. Ou seja, tem muita gente que está buscando esse benefício e que não precisa desse benefício. E algumas pessoas que precisam não estão recebendo. E o dado, eu não me recordo se eu falei semana passada para vocês,
mas 25% das pessoas que foram buscar esse benefício no Brasil, eles eram invisíveis, não tinham CPF, muitos não têm nem certidão de nascimento, né? Então é muito complicado, né? E o Matheus está dizendo que esse é o motivo do atraso, com certeza. Então, tudo isso que a gente está falando é uma relação a essa teoria que o professor está trazendo aqui. Eu não estou dizendo que essa teoria, ela explica todos os nossos causos, os nossos problemas, né? Mas é a maneira, o ethos que a gente está falando do brasileiro, como que ele percebe o mundo, né? O que eu pergunto para vocês aqui, vocês acham que um país como o Brasil, diante disso tudo que eu falei, você acha que tem como a gente aplicar um sistema liberal no país hoje? Quem acha que isso é possível? E quem acha que isso não é possível? Se não tiver voluntário, eu vou escolher alguém aqui. Vamos começar. Cosme. O que você acha, Cosme? Oi, tá aqui. Escutando, professor? O que você acha? Você entende o que é liberalismo, Cosme, antes? Liberalismo. Liberalismo, Cosme, é assim, ó. No liberalismo puro, outros chamam de neoliberalismo, digamos, não existe estatal, ok? Então, o que é uma estatal? Petrobras, Celesc, né, Copel, digamos, estradas federais, tudo isso são estatais, certo? Uhum. Em país liberal não existe estatal, tudo é privatizado, ok? Então, o que você paga de imposto em um país liberal é muito pequeno, mas muito pequeno mesmo em relação ao que a gente paga aqui. Só que tudo que você for fazer, você vai pagar daí, entendeu? Né? Uhum. Se você quiser saúde, você vai pagar e assim vai, né? E diante da aula que eu dei até agora, hoje, você acha possível a gente colocar um sistema desse no nosso país hoje? Possível é para ser, né? O problema tá nos grandes lá, nos políticos que não estão deixando isso acontecer, e a própria população, como o senhor falou ali agora, que os brasileiros às vezes não precisam dos R$600 e estão indo lá pegar porque é um dinheiro fácil para eles. Bacana. Para muitos, né? Tá certo. Obrigadão, Cosme. Obrigadão pela tua participação. Amanda, você tá aí, Amanda Maria? Oi, tô. Aí, Amandinha, vamos lá. Amanda, você acha que com esse pensamento cristão que o brasileiro tem, você acha que ele concorda com esse sistema liberal ou não? Eu acho que o Brasil não está preparado para isso ainda. Acho que o brasileiro não tem a total preparação ainda porque tem muita gente pobre, sabe, que não consegue pagar, tipo, por um sistema assim, sabe, que nem a saúde. É verdade, né? E você pensa assim, por exemplo, mesmo se tivesse, né, condições, né, digamos que o cara ganhasse bem e tal, mas ele não quisesse pagar o plano. Se um brasileiro for em um hospital tal e ele não for atendido, vai gerar um grande problema, né? Porque no nosso pensamento aqui, nós temos que ajudar o outro, o próximo, entende? Lá, eles não têm esse sentimento que nós temos. A responsabilidade daquele indivíduo é dele, certo? Se ele não quis estudar, se ele não quis trabalhar, tal, se ele não quis pagar o plano de saúde, ele teve liberdade para escolher isso. E ele tem que arcar com essa responsabilidade. Então, se ele morrer por causa que ele não foi atendido, o problema vai ser dele e não do Estado. Aqui no Brasil, não. Aqui tem muita gente que defende, não, nós temos que ser liberal. Tá, mas se você vê uma criança lá precisando
de ajuda tal, o que você acha? Atende essa criança ou não atende? O que eu estou falando, Amanda, é essa ideia cristã que nós temos também de ajudar o próximo, né? É isso que a nossa religião, a maioria das nossas religiões passam aqui no Brasil. Seria difícil o brasileiro entender isso, não acha? Sim, eu acho que para algumas ocasiões esse pensamento de coletivo nosso ajudaria, sabe? Mas em situações tipo como emprego, que nem você falou anterior, atrapalharia, né? Tipo, Deus resolverá todos os meus problemas, etc. Então, essa é a minha visão também, mas eu acho que pensar num coletivo é algo bom, sabe? É bom, né? Sim. Isso está na nossa verdade, né? A gente foi criado, né? A gente foi educado desde criança para a gente pensar assim, não foi? Exatamente. Desde cedo, né? Desde cedo. Obrigadão, Amanda. Show de bola, né? Parabéns. Obrigada. Legal. Mais alguém quer falar sobre esse assunto? Quem acha que podemos ter liberalismo no Brasil ou quem acha que não tem como? Vamos escolher mais alguém aqui, aleatoriamente, né? Vamos pegar aqui Fábio Ricardo. Tá aí, não? Fábio Roberto. O Fábio Ricardo saiu bem na hora que eu chamei ele. Ou caiu a internet. Fábio Roberto, tudo bem, Fábio? Tranquilo. Fábio, você acha possível a gente ter uma ideia protestante, uma ideia liberal no nosso país? Você acha isso possível ou não? O Fábio acha que sim, mas o que a gente tem que perceber é assim, ó, eu também acho que é possível ter, né? Mas não agora, né? Nós teríamos que ter um projeto de pelo menos 20 anos, certo? Para que daqui 20 anos a gente realmente se torne um país liberal, né? Tem que ser muito bem elaborado, né, Fábio? Show de bola, né? E com calma. Querer empurrar isso goela abaixo para o brasileiro é muito difícil, não tem como a gente fazer isso agora, né? Vamos ver aqui no chat que tem mais gente falando. Thierry, o único jeito de saber seria fazendo, pois com a nossa realidade atual não teríamos uma base para esse pensamento, ou se já fôssemos faz tempo. Então o Thierry acho que concorda comigo ali, né, Thierry, que ele até seria possível, mas teria que ser a médio e longo prazo, né? A gente falou aqui do ethos, né, de como que o brasileiro pensa. Hoje é inaceitável isso, certo? Para muitos, né? Se você pegar uma ideia liberal, por exemplo, nós temos vários estados norte-americanos, por ele ser cada estado ser independente das suas leis e normas e tal, pode usar droga quem quer, pode fazer aborto quem quer, a eutanásia é permitida, ou seja, na maioria desses países, o que você escolhe para a tua vida é problema seu, não é do outro, certo? Né? Então, se a pessoa, se ela quer fazer aborto, isso é um problema dela, não é do vizinho, não é da tia, do primo, tal, né? Aqui no Brasil, nós temos uma conduta moral cristã que é muito diferente, né? Então, os dogmas da igreja, então, tá muito presente na gente, que a gente quer proibir as pessoas de decidirem pela vida delas mesmas, certo? Só que lá, a pessoa decidiu, ela tem que arcar com as consequências. Ninguém ali vai ficar bancando o erro do outro, certo? Por exemplo, a eutanásia, né, que é o cara que está sofrendo lá numa cama, sei lá, está com câncer terminal e sofrendo muito, com morfina para tentar diminuir a dor dele e tal, o cara está sofrendo ali durante meses.
em alguns países o cara pode decidir, falar, eu não quero mais viver, não dá, né? Não tem mais cura, então eu prefiro morrer. Então lá o cara tem essa decisão. Aqui no Brasil não tem essa decisão. A lei não permite isso, né? O Matheus ficou faceiro ali, dá-lhe liberalismo, né? Mas é isso mesmo. Se o cara quer usar droga, por exemplo, não estou falando, obviamente, de você, Matheus, mas o problema é do cara, dele usar droga ou não, né? Se ele quer usar, ele usa, certo? Então ninguém tem que ficar interferindo na vida do outro. E aqui, a nossa cultura é de ficar cuidando da outra pessoa, né? Então fica difícil, certo? Então pode acontecer, pode, mas vai levar muitos anos, certo? E como quando a gente muda de presidente, a gente muda de partido, então geralmente quando um presidente sai, começa tudo do zero de novo, né? Então, tudo aquilo que ele vinha construindo cai por terra, né? Então, por isso que fica difícil a gente desenvolver, certo? E eu não estou falando que o sistema brasileiro é errado, não é isso que eu estou falando. Quem vai decidir que ele é errado, né, ou é certo, são vocês mesmos, certo? A gente só está fazendo uma analogia aqui de acordo com a teoria de Weber. Vamos dar continuidade, então, aqui? Vamos em frente. Catolicismo, então, aqui, ó, né? Que é a base nossa aqui, né? Respeitando também todos os evangélicos que vem crescendo muito no nosso país, né? Eu acho que o que mais vem crescendo são os evangélicos e são os agnósticos, que são aquelas pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam na religião, ok? Catolicismo, então, desprendimento dos bens materiais desse mundo. Olha aí, é o oposto, né, da ética protestante lá que eu estava falando, né, totalmente oposto, certo? Trabalha como verdadeira maldição, somente para a sobrevivência e não como meio de salvação. Então, o trabalho para a maioria dos brasileiros, não só para aquele cara que carrega um saco de batata de 100 quilos, mas qualquer outro aí, né, parece que é um sacrilégio, o cara está sofrendo lá no seu trabalho. A gente tem muita dificuldade hoje de você contratar pessoas que realmente vistam a camisa da empresa, isso é muito difícil de achar. Todas as pessoas aqui que eu tenho contato comercial, pela rádio, também pela própria Iguaçu, estão procurando gente para trabalhar que realmente seja séria, que vista a camisa e que queira crescer dentro da própria empresa. Mas o que acontece? O cara entra, né? Passa 2 meses, o cara já começa a reclamar, já não quer mais trabalhar, ele acha que a presença dele dentro da empresa já está bom demais, querer que ele trabalhe daí já é muito, né? Então o trabalho ele é visto como meio que uma maldição para muita gente, não só para o cara da batata lá, né? Mas para quase todos os outros setores também, né? Eu não vejo o trabalho dessa maneira. A minha visão nesse sentido, ela está mais aliada à ideia protestante do que essa, né? Eu gosto de trabalhar e vou trabalhar feliz todos os dias, né? Porque me faz bem trabalhar. Se eu ficar parado, eu fico na neura aí, vou até ficar depressivo, né? Então, trabalhar sempre é bom para mim. E mesmo aqui dando aula de maneira remota para vocês, para mim também isso é um prazer, né? Eu gosto de estar compartilhando conhecimento e tentando ajudar as pessoas a alcançar os seus projetos, né? Isso eu acho muito bacana. Então, não vejo trabalho como uma coisa má na minha vida, eu acho como uma coisa muito boa. E a contemplação como elemento fundamental, contemplam tudo, né? A gente falou aqui do presidente da República. Tem muita gente, por exemplo, que vê um deputado e fica nervoso. Meu Deus, tem o deputado, tem o senador aí, o que é isso? Esse cara, esse deputado, senador, presidente, prefeito, eles são nossos funcionários. E as pessoas meio que endeusam esses caras, né?
E a gente falou lá atrás dessa dominação carismática, lembram? Né, eles endeusam tanto a extrema-direita lá como a extrema-esquerda. Muitas pessoas brigam por causa disso, né? Então, o entendimento que eles têm do que é público e do que é privado no Brasil é muito diferente, certo? Então, é muito complicado. Então, essa contemplação, tudo, essa maldição diante da ideia de Weber em relação ao catolicismo. E, de vez em quando, eu entro em debate com os padres, né, que eu tenho bastante contato com os padres lá por causa da rádio. A gente sempre conversa bastante sobre isso, e é bem interessante. Já o protestantismo é a vocação como sinônimo de profissão, ou seja, a profissão é uma vocação que Deus te deu, a realização de uma vocação por meio do trabalho, renúncia de todos os prazeres do desperdício do tempo e da ociosidade, né? Aqui, a produção dentro de uma empresa é muito baixa, né? Eu que trabalhei, como vocês já sabem, lá no Japão, rapaz, lá o cara trabalha, é 8 horas do cara trabalhando, realmente trabalhando, né? A cada 2h30, ali mais ou menos, tem 5, 10 minutos para você ir no banheiro, tomar uma água e voltar para o seu trabalho. Então aqui não, aqui o cara vai ver o WhatsApp, vai tomar um café, né, vai lá bater um papo com o cara, tal, e ele está ganhando para produzir, certo? Então a relação é muito diferente, certo? Valorização positiva do trabalho e da riqueza criada pelo trabalho, ok? Ver o trabalho como uma coisa boa. Reinvestimento da riqueza, assegurar o lugar de eleito e salvo, ou seja, o cara que tem essa ideia, ele trabalhando, produzindo, ele está ajudando as pessoas, né? Não é como aqui, né, que a gente sai na rua, tem um monte de pedinte, né, em semáforo, né, frente de supermercado, tem sempre gente pedindo dinheiro ali, pessoas que poderiam estar trabalhando sim, né, podendo, sei lá, carpir um lote, fazer alguma coisa, né, a gente não sabe o que aquela pessoa passou na vida dela, mas todo mundo tem problemas, né, até a Frankenstein, né, que piadinha besta, mas todo mundo tem. Então, esse entendimento é bem diferente, certo? Né? Mas vamos em frente. Então, sendo assim, o capitalismo é a cristalização objetiva dessas premissas teológicas e éticas, segundo as quais o homem, em virtude de seu trabalho e da riqueza criada por este trabalho, encontra um modo completo e sensível de conquistar sua salvação individual. Ou seja, você salvando o individual, você está ajudando toda a tua cidade a crescer, gerar emprego, gerar tecnologia, gerar um monte de coisa, né? Vocês, após formados, aí, alguns até eu acredito que, se não estiver trabalhando na área, talvez aí dentro de 2 anos, 3 anos, já vai estar trabalhando na área, né? Toda a tecnologia que existe hoje para ajudar o desenvolvimento, ajudar na geração de emprego, ajudar na qualidade de vida, né? Então você vai estar conquistando, sim, a tua vitória individual, mas vai estar colaborando bastante para que uma sociedade toda cresça junto com você, certo? Essa é a ótica, né? O importante nesse mundo é trabalhar para criar riqueza, e criar riqueza não para o desfrute pessoal e esbanjamento, mas para que se crie novamente trabalho. Esta é a base da salvação do homem. Essa mentalidade acabou configurando a tipologia do empresário moderno. Eu conheço vários empresários industriais, os caras donos de indústria e tal. Os caras sofrem muito para manter, às vezes, a indústria funcionando diante de uma crise econômica, ou mesmo agora. Por quê? Porque os caras estão preocupados com as centenas, às vezes, de famílias que dependem da fábrica dele, né? Então, se ele falir, se ele errar na gestão dele, vai ter centenas de pessoas que vão estar sofrendo por causa daquilo, né? Então,
Eu conheci bastante gente assim aqui no nosso Brasilzão, já pode ter certeza. Então, a conclusão, né, teve uma contribuição importantíssima para o desenvolvimento da sociologia, em meio de uma tradição filosófica peculiar, alemã, e vivendo os problemas de seu país, diferente da França, de Durkheim, pôde trazer uma nova visão não influenciada pelo racionalismo positivista, né? Ou seja, como eu falei, ele é o oposto de Durkheim, né? Quando Durkheim diz que existe uma coerção exterior e generalizada sobre você, Weber diz que não, é a tua ação social, é a maneira que você leva os outros em consideração, que você vai fazer com que as coisas cresçam, que você consiga atingir a felicidade, mas, claro, respeitando as leis e as normas, né? Como qualquer outro país também tem que respeitar. Mas ele prioriza o individualismo, então a capacidade individual de gerar riqueza, de fazer as coisas acontecer. Eu tenho vários alunos de outros cursos que já vieram para mim falando assim, olha, professor, tá complicado, né? Eu conversar com os meus amigos, com a minha família, porque o conhecimento que a gente vem debatendo aqui na sala de aula, ele vem ampliando a visão de mundo de vocês e, consequentemente, vocês começam a gerar opiniões próprias de vocês. E no Brasil, eu sempre falo, né, se você quer que o cara seja simpático a você, quando ele estiver falando, fique quieto, né? E se você quiser que ele goste de você, concorde com ele. A gente vive num país dessa epidemia aí de egocentrismo que eu já falei para vocês. Então, eu acho que é uma teoria muito válida, né? E a gente tem que estar aprendendo. Então, não estou desmerecendo Durkheim, e nem Weber, e nem Marx, que vai ser o próximo, que é o mais polêmico, e aonde dá mais briga dentro da sala de aula, né? Mais discussão. E eu gosto quando dá discussão, desde que respeite o outro, né? Cada um pode colocar o seu modo de pensar de uma maneira bem tranquila nas minhas aulas, mas tem que respeitar a opinião do outro. Não tem problema nenhum. É assim que a gente cresce diante do diferente, né? Então, mostrou em seus estudos a fecundidade da análise histórica e da compreensão dos processos históricos e sociais, ok? Seus trabalhos abriram as portas para a particularidade histórica das sociedades e para o papel da subjetividade na ação e na pesquisa social, fazendo análise independente das ciências naturais, ok? Então, é a subjetividade de cada indivíduo, certo? O pré-conhecimento, né, que difere, digamos, um dos outros, né? Gente, conseguimos, estamos quase aqui no finalzinho, né? Para ele, o ser humano é um ser diferente dos demais e, portanto, sujeito a leis de ação e comportamento próprios, ok? Daí a especificidade das ciências humanas. Ao contrário de Marx e Durkheim, acreditava que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas, porque para ele quem faz as estruturas são as pessoas. Não defendia que as estruturas sociais existiam externa e independente dos indivíduos. Ao contrário, as estruturas da sociedade eram formadas por uma complexa interações de ações, como eu falei lá no comecinho. Ideias e valores culturais ajudam a modelar a sociedade e modela as nossas ações individuais, né? Outra contribuição, a ideia de indeterminismo histórico. Para ele não há lei pré-existente que regula o desenvolvimento da sociedade, é a própria sociedade que vai mudando os seus valores e as suas verdades. Daí o estudo das particularidades, procurando entender as formações sociais e suas singularidades. Na concepção de Weber, os fatores econômicos são importantes, mas as ideias e os valores exatamente
o mesmo impacto na mudança social. Então, não é só a parte econômica, o dinheiro, mas sim também as ideias e os valores que a gente tem sobre as coisas, né? Daí, sua análise das relações entre religião protestante e o desenvolvimento do capitalismo ser hoje um estudo clássico da sociologia, certo? Conseguimos terminar, né? Max Weber. Na próxima aula, nós vamos estar trabalhando com Karl Marx, né? Deixa eu ver aqui. Pedro Henrique tem algumas participações no chat aqui, então vamos aqui. Pedro Henrique, é possível? É possível, mas tem que ser bem planejado, bem elaborado, pois com uma situação atual do Brasil é complicado. E também por existirem muitas pessoas católicas ou com outra religião no Brasil. Teria que trabalhar muito bem o pensamento das pessoas. Bingo, tá certo. Renan, professor, vi agora ali em um portal que o Paraná vai receber 1,9 bilhão para combater o Covid-19. Será 1,7 bilhão de uso livre e 269 milhões para a saúde pública. Esse dinheiro é para amenizar a queda da arrecadação do Estado para enfrentamento, né? O que a gente tem que torcer aqui, Renan, sabe o que é? É para que esse dinheiro não seja desviado, né? Durante o caminho dele, né? Então, diante dessa pandemia, a gente está vendo muitos governos estaduais e municipais fazendo compras, entre outras coisas, sem licitação nenhuma, sem outras coisas. Mas até quando que o governo federal, Renan, vai conseguir mandar dinheiro para os estados e para os municípios, né? Então, o dinheiro não cai do céu. Tem muita gente que acha que dinheiro cai do céu, mas não cai do céu. Alguém tem que estar plantando, alguém tem que estar gerando essa matéria-prima, produzindo, vendendo, comprando. É assim que funciona, né? Então, a gente espera que realmente exista uma seriedade, né, Renan, em relação a todo esse dinheiro que tem tanta gente precisando, certo? Em relação a essa pandemia, a gente não sabe, estamos esperando realmente agora o pico, que é para acontecer até dia 15, né? Então nós temos aí um pouquinho mais de uma semana, para acontecer esse pico. A gente percebe que, pelo menos aqui na nossa região, praticamente está todo mundo trabalhando, só não está tendo aula ainda por causa da aglomeração, shows, esse negócio e tal, mas o restante, o comércio, as indústrias e tal, estão trabalhando. Eu acredito que a nossa região ela vai sair antes dessa crise, e o motivo que ela vai sair antes é o quê? Nós não temos grandes indústrias aqui na nossa região. Né? A nossa economia está mais pautada no agronegócio, né? Fumicultura, entre outros, né? Então, eu acredito que a gente vai sair antes da crise, certo? A nossa região aqui, né? A região sul, tá bom? Mas são detalhes, né? Gente, conseguiram entender basicamente aí, Weber? Ficou claro? Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo, e Carmo? Então tá bom, né? Agradecer a todo mundo que participou. Você sabe que isso vale ponto na minha matéria, né? Que lá na frente, se precisar, claro que eu vou estar ajudando com certeza, né? Certo? Vamos fazer a chamada. Teve aqui teve aqui o Carlos, né? Vamos ver aqui que o Carlos Eduardo, meu cérebro virou pudim, mas eu entendi. Show, Carlos. Bacana, cara. Não, eu sei que é pesado mesmo, né? Teoria. Mas eu sempre procuro ir trazendo essa teoria para vocês e contextualizando ela no cotidiano de vocês, para vocês verem que existe uma aplicabilidade para tudo isso que eu estou falando. Porque se eu ficar só no mundo da teoria, daí sim vai ficar muito pesado, né? Quando eu vou dar aula
para futuros sociólogos, antropólogos, o filósofo, daí é teoria pura, pesada, a aula inteira, daí fica pesado. Mas para vocês, a gente procura contextualizar para que vocês percebam a importância desse conhecimento para a vida pessoal de vocês e também para a vida profissional, né? O que a gente quer aqui, de coração, é que todo mundo de vocês tenha bastante sucesso lá na frente, né? E isso é real, tá, gente? Né? Vamos abrir a chamada aqui. Frequência. Opa. Onde é que está a engenharia de software? Aqui. Engenharia de software. Frequência. Vamos lá, segundo bimestre. Dia 7 hoje. Bem, como a gente fez na aula passada, eu vou chamando aqui, não consigo ver o chat agora, mas daí alguém vai respondendo, por favor, se puder responder pelo microfone, liga, responde e já desliga. Quem não tiver com o microfone funcionando, pode daí responder no chat e alguém me comunica, por favor, ok? Adilson Luiz Ferreira. Não veio? Não veio. Alan? Não. Alexandro? Alexandro, não? Amanda Maria? Antônio Gabriel? Não? Faltou. Breno? Ele está no chat, professor. Obrigado. Bruno? Não? Carlos Eduardo? Presunto. Opa, com bacon. Carlos Gustavo? Presente. Cosme? Presente. Dalton? Dalton, não? Tá no chat. Opa. Daniel? Eu. Eduardo? Eduardo Melo, não? Obrigado. Andrei? Não? Everton? Presente. Fábio Henrique? Fábio Ricardo? Não? Fábio Roberto? Felipe Alves? Presente. Meu Deus, meu microfone bugou. Felipe Matheus? Puta que pariu. Ô, louco? O que aconteceu? Tá ligado, tá porra. Ah, deve tá. O Felipe Matheus tá aí. Ah, eu tô. Então tá bom. Francisco Machado? Aqui. Giovanni? Eu. Guilherme? Presente. Igor? Ingrid? Jean? Presente. Jéssica? Kathleen? Leonardo? Presente. Luan Gabriel? Não? Lucas Kraus? Lucas Juan? Luigi? Matheus? Yuri? Não? Tá no chat. Matheus Anton? Matheus Vinícius? Miguel? Monique? Patrick?
Eu. Pedro Alceu? Não. Pedro Henrique? Aqui. Rafael? Renan Schwartz? Rodrigo Filos? Silvano Vinícius? Que? Thaís? Tanael? Aqui. Thierry? Opa! Victor? Não. Vinícius? E Vinícius Vogel? Eu. Wesley? Bacana. Vamos salvar aqui.